Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso ambiente de estudos oftalmoclínico. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues e ajudo clínicos, assim como você, a identificar alterações visuais sintomáticas e assintomáticas, tratar quando possível e encaminhar ao especialista quando necessário. Você está no episódio Os 5 Sinais de que o seu paciente está mal orientado. Nesse episódio vamos falar de um dos principais inimigos dos médicos e também dos pacientes, a desinformação. Todos os dias estamos em contato com pacientes que acreditam que não vão realizar a cirurgia de catarata porque o vizinho operou e ficou cego. Então disse, doutor, eu prefiro ficar com essa visão, não está muito boa não, mas é o que eu tenho, né? É melhor do que operar e perder toda essa visão. Ou então um paciente com 40 anos, 42 anos, diz, olha, a visão para perto está começando a ficar ruim, mas eu não vou começar a usar óculos não, porque o meu colega me falou que a gente fica viciado em óculos. Ou o paciente que diz, olha, eu comecei a usar o colírio que o médico prescreveu e eu estou pior do que antes, né? E minha vizinha falou, disse, olha, cuidado, porque olho, hein? Então, todos os dias nós ouvimos esses relatos. Pacientes que estão desinformados, pacientes que ouviu, paciente que conhece alguém falou para ele, e isso atrapalha muito a condução do tratamento. Isso atrapalha muito o paciente na hora de uma tomada de decisão. A desinformação é algo que prejudica, é algo que atrapalha, é um mal que precisa ser combatido. E como que nós podemos combater esse mal? Como que você, no seu consultório, pode combater esse mal? Através da informação, através de uma boa anamnese. Durante a anamnese, você vai questionar a respeito da saúde visual do seu paciente. E é nesse momento que você vai descobrir que esse paciente tem queixas, que esse paciente às vezes está sofrendo, às vezes está precisando de uma orientação. Mas, como a causa principal não foi essa e você às vezes não perguntou, o paciente ele se cala. Em qual momento que ele vai falar sobre isso? Ele conversando com um vizinho, em uma conversa informal, às vezes ele lembra e cita, pois é, menina, eu estou com desconforto aqui, meu olho arde demais. E aí começam as indicações escalafobéticas, né? Você vai colocar leite de planta tal, que vai ajudar bastante. Olha, alguém me falou que água com açúcar é muito bom. Mas vamos imaginar que esse paciente não esteja conversando com a vizinha, que ele esteja conversando, por exemplo, com o rapaz da farmácia, né? Ele vai na farmácia para comprar outra coisa e aí lembra, pois é, meu olho também está ardendo, você tem alguma coisa para me indicar? E nesse momento o rapaz da farmácia vai indicar para ela provavelmente algum colírio à base de nafazolina, né? Um vasoconstritor. E todas as vezes que ela sentir um desconforto, está lá pingando, né? E olha que essa indicação pode ser um anti-inflamatório, essa indicação pode ser um colírio à base de corticoide. Olha o perigo quando nós não orientamos. Quando o médico não orienta, alguém vai orientar no seu lugar. Quando você não orienta bem o seu paciente, seguramente alguém vai orientar. E é exatamente aí que mora o perigo. Imagina se essa informação for um colírio à base de corticoide. Esse colírio, né, dependendo do tempo de uso, da forma que o paciente esteja usando, ele pode desenvolver glaucoma, né, uma indicação errônea. E o pior, o paciente vai perder com isso. E ninguém vai ser responsabilizado por isso. Porque, na realidade, esse paciente não tinha uma prescrição. Alguém indicou e vendeu, que é o momento mais delicado da relação. É quando alguém, o mesmo que vende, tem a capacidade de indicar a medicação para o paciente. Eu tive a oportunidade de ministrar algumas disciplinas no curso de farmácia e todas as vezes que era possível eu trazia para essa reflexão. Olha, o maior desafio é gostar de gente. Por quê? Porque naquele momento, às vezes você vai estar diante de um paciente fragilizado, né? Esse paciente, às vezes, ele não quer ir ao médico por algum motivo e ele pede uma indicação. Imagina, quando isso é feito para o farmacêutico, né? É bem mais seguro. Mas imagina essa relação, às vezes, com o rapaz da farmácia.
né, que ele tem ali, está ali no seu dia a dia e a sua função é vender. Né? Às vezes não por mal, mas às vezes a indicação não é a mais adequada. É alguém que não tem formação para isso, é alguém que não está qualificado para isso, é uma relação comercial ali, ele precisa vender e o pior, né, sem saber e sem fazer um exame físico. Isso é muito perigoso. Então, para iniciar o nosso episódio, a reflexão do dia, quando você não encaminha, alguém menos qualificado que você vai encaminhar no seu lugar. E sabe por quê? Porque não tem aquele ditado de que médico e louco todo mundo tem um pouco? E geralmente, né, estamos rodeados por médicos por aí. Né? É o vizinho, é o pai, é a mãe, é o irmão, é o amigo, todos, né, com as suas experiências, às vezes até mesmo tentando ajudar, mas que não seria, né? E quem seria o louco dessa relação? É quem ouve esses conselhos, é quem ouve às vezes essas orientações. E a partir de agora, eu vou listar para você 5 situações, 5 falas. Todas as vezes que você estiver diante de um paciente, ele falar, né, ele utilizar uma dessas 5 expressões, você vai ligar a luzinha amarela, tá, o sinal de alerta. Nesse momento, você precisa intervir com uma boa orientação. Se você ouvir uma dessas 5 frases, né, se você estiver diante de uma dessas 5 situações, é sinal que o seu paciente ele precisa de ajuda e até mesmo é sinal de que a saúde visual do seu paciente está em risco. Primeira situação, não vou operar de catarata. O meu vizinho operou ou o meu vizinho conhece alguém que operou e cegou. Se o paciente fala isso para você, é sinal de que pelo menos você está conversando com ele a respeito da saúde visual. E isso é muito bom. O paciente ele teve a segurança de confidenciar isso para você. Isso também é muito bom. Mais um ponto para você. E nesse momento, se o paciente fala para você que não vai operar por medo da amaurose, por medo da cegueira, está aqui uma grande oportunidade para você educar e orientar bem o seu paciente. Você vai explicar para o seu paciente, primeiro, que existem os exames pré-operatórios, eu estou falando da visão, os exames referentes ao aparelho visual que o paciente vai realizar antes do procedimento cirúrgico. Esses exames vai estudar a anatomia do olho, para ver se esse olho tem mais algum problema, além do glaucoma. Então disse, olha, seu José, olha, dona Maria, fique tranquilo que antes de tomar a decisão, né, antes de partir para o ato cirúrgico, o seu olho vai ser estudado através dos exames pré-operatórios. Segundo ponto, você vai explicar para o seu paciente que existem outros problemas que também são responsáveis pela baixa acuidade visual. Eu estou falando da retina. Eu tenho um modelo, né, de um olho humano. Quando nós falamos de uma cirurgia de catarata, nós estamos fazendo referência, olha, que o modelo de olho humano, aqui na parte externa nós temos, né, a córnea externamente e na parte interna nós temos uma lente. Ao nascer, essa lente é tão clara, tão limpa que nós chamamos ela de cristalino. Com o tempo, essa lente ela vai ficando, né, cada vez mais opaca, né, esbranquiçada, amarelada. Essa lente ela fica exatamente aqui atrás e aí o paciente tem a necessidade da troca da lente, né, coloca uma outra lente no lugar. Essa é a cirurgia de catarata. Então, o paciente ele tem catarata, né, nós estamos falando da parte anterior do olho. Mas o que o paciente precisa entender é que na parte posterior nós temos a retina. Às vezes, esse paciente, além da catarata, todos nós teremos, tá? Ela é normal do desenvolvimento humano, ela vem com a velhice, tá? Então, todos teremos catarata. Alguns pacientes, além da catarata, ele tem alguma alteração na retina. E essa alteração é responsável pela baixa acuidade visual. Eu vou contar uma história para você. Essa semana eu recebi a ligação de um colega, ele disse, olha, eu estou encaminhando para você um amigo, e esse amigo ele tem catarata, ele precisa de uma cirurgia, né, para se livrar da catarata, uma cirurgia de catarata. E aí esse paciente chegou, um senhor muito simpático, avaliei o paciente, realmente ele tinha uma catarata subcapsular posterior, mas essa catarata, ela não justificava a perda de visão que esse paciente apresentava.
Esse paciente, ele era o que a gente chama de movimento de mãos frente à face. Né? Você consegue enxergar esses números? Ele fala, não. Né? Você consegue enxergar aqui? Não, não. Consegue contar os dedos? Não, não. E aí a gente movimenta a mão. A mão está parada ou ela está em movimento? O paciente olha, está mexendo. Parou. Então esse paciente, ele era movimento de mãos frente à face. Essa visão, ela não eu não estava convencido que era apenas em função da catarata. Então nós fomos fazer os exames, né, os exames pré-operatórios. Eu não consegui um bom fundo de olho no primeiro momento, né? Então fiz um ultrassom, fizemos ultrassom desse paciente, eu percebi que esse paciente ele tinha um descolamento de retina. Né? Dilatamos essa pupila, né? E aí eu consegui ver depois que esse paciente realmente ele tinha um descolamento. Eu já tinha percebido através do ultrassom, depois esse paciente dilatado, né? Na fundoscopia, nós constatamos ali um descolamento de retina. Então nesse caso, o paciente ele tinha uma catarata, né? Poderia operar, mas o que estava provocando na realidade a baixa de visão desse paciente não era só a catarata, era o descolamento de retina. Então esse é um caso clássico, né, de que nem sempre a baixa acuidade visual, a perda de visão é pela catarata. Esse paciente, se ele realizar a cirurgia de catarata, não tem garantias que essa visão vai melhorar muito. Porque todas as vezes que nós estamos diante de um paciente que teve a retina descolada, nós não temos como prever o resultado. É por isso que o cirurgião fala para o paciente, olha, o senhor está com descolamento de retina, sua visão está muito ruim, ela vai melhorar, mas eu não tenho como falar para o senhor o quanto essa visão vai melhorar. Né? Eu não tenho como garantir que essa visão vai voltar a ser o que era antes. Tá? Então, esse paciente apresentava uma baixa acuidade visual, não em função apenas da catarata, mas em função do descolamento de retina. E isso precisa ser explicado para o paciente. Imagina, né? O parente desse paciente, depois que ele operou, ele pode até comentar com outra pessoa, pois é, o meu parente operou, mas olha, a visão dele está ruim, viu? E é nesse momento, né, que às vezes quem alerta nem faz por maldade, mas aí está uma desinformação. Né? Em outras palavras, alguém está tentando alertar que foi feita uma cirurgia de catarata e o paciente piorou, ou que a visão não voltou, sendo que, na verdade, o problema não foi a catarata, e sim um descolamento de retina. Então isso tem que ficar muito claro. Dessa forma, todas as vezes que você estiver diante de um paciente, né, com esse receio da cirurgia, que ele ouviu alguém que operou, ficou sabendo de uma história de alguém que operou e que a visão não ficou muito boa, é a hora de você fazer para esse paciente os seguintes questionamentos. Será se o problema realmente era só a catarata? Será se ele não tinha outro problema? Será se a retina estava saudável? Esse paciente tinha diabetes, né? E, às vezes esse paciente ele poderia estar com uma retinopatia diabética, né? Por exemplo, tá? Então é o momento de você abordar o paciente, né? E informar. Hoje a cirurgia, toda cirurgia tem os seus riscos. Mas hoje a facoemulsificação mais o implante de lente intraocular é um procedimento seguro. Aqui no nosso serviço nós fazemos sem ponto, né? Nós não damos ponto na realização desse procedimento. É um procedimento hoje muito seguro. Tá? As complicações elas existem, existe o risco de complicação, tá? Mas é uma cirurgia minimamente invasiva, então o paciente precisa ter conhecimento disso, precisa saber principalmente que ele vai ser avaliado, né, antes de ser operado. Isso é muito importante que você converse com o seu paciente. A segunda frase, não vou usar óculos, né? Porque eu tenho medo de ficar viciado. Se você estiver diante de um paciente e ele falar isso para você, parabéns, né? Por quê? Porque você está conversando com o paciente a respeito da saúde visual, a respeito da sua acuidade visual, né? O quanto que esse paciente enxerga, se ele tem ou não necessidade de óculos, né? Você está diante de um paciente com mais de 40 anos, você já pensou em presbiopia, né? E está perguntando para ele se a visão para perto continua boa, e ele fala para você, olha, doutor, não está mais tão boa, mas eu não vou começar a usar óculos não, porque eu tenho medo de ficar viciado, eu tenho medo de ficar dependente do óculos. Nesse momento, é uma excelente oportunidade para você explicar para o seu paciente que óculos não é remédio. Óculos é uma correção visual. Se o paciente tem necessidade de óculos e usa a correção, ele vai enxergar bem.
Se o paciente tem a necessidade de óculos e não usa a correção, ele vai enxergar mal. E é o momento de você desmistificar também. Ah, ele precisa de óculos e não está usando óculos. Logo, ele aumentou muito o grau por isso. Ele foi punido. Não. O óculos é uma correção visual. Tá? Então, ele simplesmente vai enxergar melhor. Essa dependência é porque ele precisa de óculos. Tá? Então, ele só tem a ganhar usando, fazendo uso da correção. Ele vai ter uma visão boa. Se ele não usar, a visão vai ficar ruim. Então, é uma excelente oportunidade você explicar isso para o seu paciente, porque quando ele chegar no consultório, na especialidade, isso vai ser falado. E o crédito e o mérito, acredite, vai todo para você. Inúmeras vezes nós ouvimos aqui, o meu médico havia me falado isso mesmo. Ele fala com todo orgulho. Né? E às vezes o meu médico é o médico do posto, é aquele médico da unidade básica que está ali, né? E o paciente tem o maior carinho, ele se sente acolhido, ele tem orgulho, né, do colega que trata dele com maior carinho, maior atenção. Ele fala, o meu médico já havia me falado mesmo, né? Eu já estou ciente, doutor. É muito interessante essa frase. Essa frase no paciente presbita, né, dos 40 anos, ela não encaixa muito, ela encaixa mais nos idosos, mas nós ouvimos com frequência. A mãe, às vezes, fala também, diz, o médico já havia, né? O médico que examinou ele lá na unidade básica, ele comentou mesmo, doutor, né? Então, a gente fica muito feliz, né, quando nós ouvimos esses relatos. É sinal que a saúde visual, ela está sim sendo acompanhada, está sendo investigada. E se você não faz isso ainda, mais uma vez, um convite, acrescente, né, a saúde visual na sua anamnese. Você precisa estar atento também à saúde visual do seu paciente e essa é a nossa missão por aqui. O terceiro ponto é que ele fala, olha, doutor, eu fui na farmácia e comprei um colírio. Se alguém falar isso para você, ligue aquela luzinha amarela, tá? Fique atento. E aí você pergunta, qual colírio? Provavelmente ela não vai saber o nome do colírio. Então, é o momento de você ficar bastante atento, porque esse colírio pode ser um anti-inflamatório, esse colírio pode ser um corticoide, esse colírio pode simplesmente ser um lubrificante, é verdade, mas pode ser um colírio com vasoconstritor, à base de nafasolina, e nós temos vários, o mais conhecido, Moura Brasil. Né? Doutor, toda vez que eu sinto desconforto, eu pingo aquele colíriozinho azulzinho, né? Então, ligue o sinal de alerta todas as vezes que o paciente falar para você que foi na farmácia e comprou um colírio. Essa frase, ela nos diz muito. Se esse paciente foi na farmácia e comprou um colírio, existem aí algumas possibilidades. Tá? Provavelmente esse paciente esteja com o olho seco. Ou então você vai olhar para o paciente e observar se ele tem um pterígio. Porque às vezes o paciente foi porque ele tem um pterígio ali, esse pterígio ele teve contato com o vento, né, com o sol, o olho ficou um pouquinho irritado e aí o paciente sente a necessidade de um colírio. Né? Esse olho também estará seco. Todas as vezes que o paciente falar que comprou um colírio, uma dica para você, né? Você vai suspender esse colírio. Olha, a senhora não sabe o nome do colírio? Não, não. Então eu vou suspender o colírio. A partir de agora eu vou prescrever esse colírio aqui, ó. Aí você prescreve um colírio lubrificante da sua escolha. Tá? Independente, aqui eu gosto muito do Lacre Filme, é um colírio em conta, né? E que você, qualquer colírio lubrificante, você escolhe um para colocar na sua rotina, né? Você pode indicar para o seu paciente pingar 3 vezes ao dia. E isso é muito bom. Por quê? Porque primeiro o paciente já estará fazendo uso do colírio. Segundo, o paciente não vai sentir tanto desconforto. Terceiro, você vai anular, né, o rapaz do balcão, você vai anular o rapaz da farmácia. Ninguém vai prescrever mais colírio, você já indicou o colírio para o seu paciente. Então, prescrever um colírio lubrificante, existem inúmeras vantagens aí. Isso é muito importante. Então, cancele, tá? Anule o colírio de casa. Olha, a partir de agora a senhora não vai usar mais aquele colírio. Sentiu algum desconforto, vai pingar esse colírio aqui, ó. E se colocar na geladeira e pingar ele geladinho, melhor ainda. A sensação é muito boa. Mas se não tem essa condição, coloque na bolsa, pingue 3 vezes ao dia. Colírio lubrificante, aí você explica assim, ó, não é remédio, como se fosse um hidratante de pele, né? Não precisa pingar ali rigorosamente naquele horário. Pode pingar até 3 vezes ao dia. Pronto, você já ajudou bastante o seu paciente. Se você julgar necessário, encaminhe esse paciente ao especialista. Uma outra situação é o paciente falar para você assim, olha doutor, eu parei de usar os colírios.
O médico passou o colírio, mas eu parei de usar, porque meu olho ficava ardendo, estava piorando, né? E aí alguém, meu vizinho, meu amigo, meu parente, falou para mim assim, olha, cuidado, porque o olho, hein, se está irritando não é coisa boa não. Se alguém falou para você que fazia uso de um colírio, né, que o médico passou um colírio, ele estava usando, né, de uso contínuo, parou de usar porque o olho estava irritando, ou seja, estava piorando, mais uma vez você precisa ficar atento. Provavelmente esse paciente tem alguma condição, alguma comorbidade que exige o uso contínuo da medicação. Tá? Então, foi prescrito para ele um colírio de uso contínuo, ele estava fazendo uso, o olho estava ficando um pouco irritado, ele estava um pouco incomodado com o uso dessa medicação, e aí, por conta própria, ele cancelou. A primeira pergunta que você vai fazer, qual o colírio? Geralmente, o paciente que faz uso de colírio, né, de uso contínuo, ele lembra o nome. Se ele não lembrar o nome, fique atento a esse paciente. É muito provável que seja um colírio hipotensor. Tá? É muito provável que esse paciente esteja fazendo um tratamento para glaucoma. Os colírios hipotensores, eles causam um certo desconforto mesmo. Na grande maioria das vezes é um desconforto suportável. Agora você imagina, você está diante de uma patologia que durante muitos anos o paciente fica assintomático, ou seja, ele não está sentindo nada, de repente ele vai fazer uma consulta de rotina, descobre que está com glaucoma, inicia um tratamento, ou seja, o paciente é assintomático, inicia o tratamento e começa a sentir um desconforto. Ele vai sentir vontade de parar. Ele vai se sentir tentado a abandonar o tratamento. E muitas vezes abandona. Muitas vezes, quando ele não abandona, é porque ele foi bem orientado, geralmente pelo seu médico, pelo clínico que acompanha. Durante a anamnese, perguntou, fazendo uso de algum colírio, doutor, estou usando o colírio, meu olho está um pouquinho irritado. Aí é o momento de você orientar o seu paciente. Olha, seu José, olha, dona Maria, o glaucoma, ele é assintomático. O nervo vai morrendo e você nem percebe, vai perdendo visão de fora para dentro, né? Muitas vezes em função da elevação da pressão intraocular. E esse colírio ele vai servir para controlar a pressão intraocular. E, consequentemente, garantir a saúde do nervo. Então, é muito importante continuar fazendo uso. Se não está suportando, volte ao médico que prescreveu, né, que provavelmente ele vai ter outras opções para a senhora ou para o senhor. Existem alguns colírios, como a brimonidina, por exemplo, que ela causa uma certa sonolência, né? Alguns pacientes ficam um pouco sonolentos e aí existem inúmeros motivos para o paciente tentar abandonar o tratamento. Primeiro que ele precisa adquirir um novo hábito, né? Ele vai começar a usar um colírio agora todos os dias, né? Geralmente de 12 em 12 horas. Algumas classes uma vez à noite. Mas isso é uma mudança, né? Ele precisa agora incorporar esse novo hábito. E ele se sente tentado. Imagina, não está sentindo nada, pingou, né? Está tratando e o olho está doendo. Às vezes ele vai se sentir muito tentado e você vai precisar orientar bem o seu paciente para garantir a continuidade do tratamento e, consequentemente, a visão do seu paciente. O quinto e último sinal que eu vou conversar com você neste episódio é quando o paciente chega para você e fala o seguinte, olha, tem um colírio que eu uso de vez em quando, só quando eu sinto desconforto. Né? Aqui também você precisa ligar a luzinha e fazer para o seu paciente alguns questionamentos. Primeiro, você vai perguntar para o seu paciente quem prescreveu esse colírio. Por quê? Prescrito pelo médico. Muito provavelmente esse colírio já está há mais de 30 dias, né, aberto, né, às vezes até vencido. Muito provavelmente, né, seja um anti-inflamatório, um corticoide. Aí você vai perguntar em qual situação. Porque ele vai falar para você, olha, meu olho estava um pouco irritado, ou então tinha um carocinho aqui, ó, e ele passou esse colírio, rapaz, é um colírio bom, viu? Toda vez que o olho está ardendo, eu pingo e melhora demais. Aí você já vai anular, né, já vai suspender o uso dessa medicação e prescrever o colírio lubrificante, né, para o seu paciente. A segunda situação é quando ele fala assim, não, eu fui na farmácia e comprei. Tá? Aí pior ainda, né, os riscos também são grandes, né? Anti-inflamatório, colírio à base de corticoide, enfim, né? Você também vai suspender de imediato essa medicação, principalmente se ele não souber, né? Se ele não souber te informar.
Eu gosto muito de contar a história. Uma vez a paciente me deu de presente o frasco, né, do colírio. Ela estava em uso de antibiótico e de corticoide há mais de 10 anos, né? Porque ela tinha realizado uma faco, né? Ela fez uma cirurgia de catarata, prescreveram essa medicação para ela e ela estava usando continuamente, né, por mais de 10 anos, né, essa medicação. Eu pingo, meu olho fica bom. Mora num ambiente, né, cidade muito quente, clima seco, né? Então às vezes é muito comum esse desconforto. E aí ela pensava em um colírio, vou pingar aquele colírio que o médico prescreveu para mim, né, quando eu operei do olho. É um colírio muito bom. E aí pinga, vai ficar úmido, né, ali, né, momentaneamente, vai sentir aquele conforto, né, porque o olho está molhado, e aí ela pensa que o colírio é um colírio muito bom e fez uso de antibiótico e corticoide por mais de 10 anos. Essa paciente desenvolveu um glaucoma, né, muito provavelmente um glaucoma corticogênico, um glaucoma em função do uso prolongado, né, do corticoide. Então, quando o paciente falar para você, né, que tem um colírio que ele usa de vez em quando, você vai ligar a luzinha, né, vai ficar atento, né, um sinal de alerta para você orientar bem o seu paciente, para você suspender esse colírio, e aí você faz uma nova prescrição. Se você, às vezes, né, fala, e se for o mesmo colírio? Orienta, olha, esse é um colírio, estou prescrevendo para a senhora um colírio, né, um lubrificante ocular. Se for o mesmo, né, pode continuar usando, não tem problema, use 3 vezes ao dia, é muito bom, dá um conforto, o olho só comporta uma gotinha, então vai pingar uma gotinha, né, depois a outra gotinha no outro olho, vai fazer isso no máximo 3 vezes ao dia e vai lhe dar um conforto, a senhora vai se sentir muito bem, pode continuar, não tem problema nenhum. Chegamos então na última fase deste episódio. E esse é o momento da reflexão. A pergunta é: vale a pena também cuidar da saúde visual do seu paciente? E a resposta é sim. E se você parar, assim, quais são as vantagens, né? Todas as vezes que eu falo para os meus colegas cuidar, inclusive, da saúde visual dos seus pacientes, talvez a principal objeção é o tempo. Olha, Jardel, eu não tenho tempo, né? É muito corrido, né? São muitos pacientes, ali, o serviço é intenso. Quanto tempo você acha, né, que você vai demorar para prestar atenção no olho do seu paciente? Durante a sua anamnese, em relação ao tempo, a resposta é talvez menos de 1 minuto. Se você estiver precisando, né, de um norte, né, de uma ferramenta, de um modelo de questionamento, vou deixar para você aqui algumas perguntas. A primeira pergunta que você pode fazer ao seu paciente é assim, a visão está boa? Nesse momento, você está investigando a acuidade visual. Um paciente que tem dificuldade de enxergar para perto, por exemplo, mas que no seu dia a dia não usa muito a visão de perto, ele pode responder para você que a visão está boa sim. Porque quando você avalia um paciente, aqui no serviço, quando nós avaliamos um paciente, percebemos que esse paciente tem alguma ametropia, que ele precisa de uma correção, a decisão, né, de usar óculos ou não, no paciente adulto, na grande maioria das vezes, ela é pessoal. Se o paciente, por exemplo, às vezes você conversa com o paciente, ele é artista, né? Às vezes ele trabalha com pequenos detalhes, então qualquer variação ele vai perceber. Agora, às vezes um paciente idoso, esse paciente ele não tem o hábito de usar a visão de perto. Então ele enxerga de longe muito bem, ou às vezes o contrário, ele enxerga de perto muito bem. E esse paciente, ele não sente necessidade de óculos. Então, durante a sua anamnese, você pergunta, a visão está boa? O segundo passo é perguntar, sente alguma coisa no olho? Você está ali atrás de sintomas, né? Vê se esse paciente te apresenta uma queixa. Às vezes ele vai falar, olha, uma coceira intensa, paciente que coça muito o olho. Você precisa orientar bem esse paciente. O ato de coçar o olho pode aumentar o astigmatismo. Pode piorar um ceratocone, né? Então, uma pergunta que faz toda a diferença. A terceira pergunta, o senhor usa óculos? Se ele responder que faz uso de óculos, às vezes ele está sem um óculos ali, é perguntar quanto tempo, né? Qual foi a última vez que trocou o óculos? Qual a última vez que o senhor foi ao especialista, né, para trocar o óculos? E aí sempre orientar esse paciente regularmente. Então, às vezes, em menos de 1 minuto, você consegue fazer essas 3 perguntas, né? A visão está boa? Sente alguma coisa no olho? Usa óculos? Não vai te tomar tempo nenhum, mas seguramente vai fazer muita diferença
na vida do seu paciente. E quem mais ganha com isso? Aparentemente o seu paciente, não é verdade? É o seu paciente que vai ser mais cuidado, é o seu paciente que vai ter vai ser percebido uma situação que às vezes nem era queixa. Mas na verdade, no fundo, quem mais ganha com isso é você. É aquele sentimento de ter ajudado, né? E seguramente o paciente vai se referir a você, ele vai lembrar de você com muito carinho, porque ele vai se sentir cuidado. E você vai fazer toda a diferença na vida desse paciente, porque você realizou para com ele um tratamento e um atendimento diferenciado. Dessa forma, talvez você tenha vencido a maior barreira, o maior desafio, a maior dificuldade na relação médico-paciente, que é a empatia, que é o que está faltando muito nos dias atuais. Independente de onde você esteja atendendo esse paciente, sempre é muito bom usar a empatia. Fique com Deus e um forte abraço.